A Virtual apresenta Virtual Educação. O espaço para debater o ensino, seus desafios, conceitos e soluções. Virtual Educação. Porque educação é a base de uma sociedade próspera. Bom dia, mais um sábado, mais um Virtual Educação. A gente, acolhe, recebe vocês mais uma vez no dia de hoje, nesse sábado, 11 horas e 32 minutos. E aí a gente inicia esse sábado trazendo aí um pouquinho uma discussão, um bate-papo sobre educação, sobre tecnologia, sobre comunicação. Hoje, o meu amigo, meu companheiro, o Márcio Chaves, ele muda um pouquinho de papel hoje, vem aqui para frente da câmera, para a gente poder bater um pouquinho, papo aí sobre essa questão da comunicação, como é que a educação ela se utiliza dos meios de comunicação para levar a informação, levar o conhecimento às pessoas, E aí a gente convida, já foi feito o convite, mas às vezes a gente convida o pessoal para participar com a gente e acolhe aí o Márcio, desse lado, hoje desse lado da câmera, para a gente poder bater aí um pouquinho o papo. Bom dia, Reginaldo, bom dia o pessoal que está ouvindo a gente. Você falou muito bem, você deu o horário, que é prova de que nós estamos ao vivo. Isso é espetacular, parabéns. Primeiro, parabéns para você e para o César por ter aceitado o desafio de ancorar esse programa, de fazer esse trabalho voltado a debater educação, que eu acho que isso é primordial. Se a gente não discute educação, a gente não discute a formação do nosso futuro, a formação daqueles que vão estar no comando do país, no comando de uma nação, no comando Sim. do mundo. Então, é por isso que a proposta do Virtual Educação está discutindo a educação. Já dentro do tema, já é uma das responsabilidades da comunicação, Já é uma das responsabilidades, isso mesmo. Da comunicação, mostrar e dar a condição de discutir e debater a educação. De você tirar a venda dos olhos, Isso e mesmo. tratar a educação de forma ímpar e como ela merece. Porque, afinal de contas, ela faz parte da vida de todos nós, desde o momento em que nos cobrimos por gente, Desde o momento Sim. da luz, Até... Pô, mas no momento da luz, se você não vai no cartório comunicar que alguém nasceu, é uma comunicação. É uma comunicação, isso mesmo. E aí, como o Márcio mesmo, como o Márcio disse, o Márcio falou, um desafio, para mim, para o César, que eu aproveito, já mando um abraço para o César, um desafio que eu tenho me adaptado, que eu tenho compreendido a cada sábado, a cada programa que a gente vem fazendo. E aí é interessante que aí a gente, como vai falar sobre tecnologia, sobre comunicação e educação, então eu sou um educador que hoje estou comunicando a educação através da tecnologia e dos meios de comunicação. Perfeito, é isso. É essa ferramenta que a gente tem que entender o que é a comunicação. A comunicação ela tem duas vertentes nesse aspecto da educação. Ela está dentro do ambiente escolar, e também dentro da sociedade, fomentando a educação, levando as informações da educação, debatendo a educação. E essas ferramentas, a comunicação como ferramenta, que ela faz parte de um todo, a escrita é uma forma de comunicação, a fala é uma forma de comunicação, o audiovisual nem se fala, Sim, nós estamos aqui hoje. A internet possibilitou essa comunicação, trouxe tudo isso, mas a comunicação, ela faz parte integral do universo escolar. Em todas as etapas. E o professor é um comunicador nato, O professor, ele tem que ter essa comunicação. Se ele não souber se comunicar com o aluno, E quando a gente fala que a comunicação é falar e ouvir, e muito mais ouvir também, é isso. O professor fala, mas se ele não tiver o feedback do aluno... Isso mesmo. E o feedback se faz de duas formas, em vários mecanismos, desde do diálogo até a análise das atividades, tudo isso.
É uma forma de comunicação. Então é muito importante. Falando de comunicação, que eu voltei na época minha de escola, em que a gente tinha os jornais da escola, né? O jornal da escola. Isso. Eu cheguei a participar quando eu fui estudante do jornal. Eu lembro do Lincoln, que era geralmente polêmico o jornal, né? Quando você coloca na mão dos estudantes, vira polêmico. E era uma forma de desenvolver a comunicação. Essa comunicação interna, o aluno conhecer da escola, conhecer de como as coisas estão acontecendo no ambiente escolar, se inteirar do ambiente escolar. E era uma coisa na época que nós fazíamos no papel almaço, né? Papel almaço. E aí a gente entende o quão íntimo, né, está ligado, conectado comunicação e educação, não é? Como elas andam juntas o tempo todo, a todo momento. Não é? E como é que a gente precisa fazer com que o educando, o aluno, o alunado, os jovens, as crianças entendam a importância, não é? Porque só o conhecimento em si, ele não tem o efeito que ele deveria ter. Então esse conhecimento ele precisa ser comunicado de várias formas. Comunicado dentro da sala de aula, do professor que passa esse conhecimento, comunicado na hora do intervalo, quando os alunos eles trocam as experiências, o que tu entendeu, o que eu não entendi isso, mas eu entendi assim. Através dos jornais, né? Naquela época o jornal, né, no papel, hoje, né, as mídias, a tecnologia ajuda com que essa comunicação ela se torne mais dinâmica. Sim, mais real time, né? Uma coisa real time, né? Isso mesmo, mas mostra o quão íntimo é essa ligação entre a própria educação, o próprio conhecimento e a comunicação enquanto aquilo que se entende, né? Que é que eu comunico? Para você ver, né? Está presente em vários aspectos, em vários momentos, mas a gente não observa isso como deveria. Né? E eu não estou fazendo meia culpa, não. Eu acredito que toda a área de comunicação deve se voltar à área escolar, entender a necessidade da área escolar e perceber isso não só nas formações, dos cursos de formação para a área de comunicação, não, como um todo. A necessidade de estarmos como ferramenta à disposição da educação, ela é essencial. Sim. Temos que estar. Mas como assim? Simples. Nós estamos falando aqui de um jornal. Que eu vou falar que são 40 anos atrás. Que você fazia num papel almaço semanal e era colocado no quadro lá de avisos e aquilo repercutia nos alunos em todos os períodos. As pessoas iam ler o que acontecia, o quadro de fofocas, a coluna de fofocas, então era a que mais, né, pegava. E ali você percebia que havia uma interatividade entre os alunos, aqueles que escreviam e a escola como um todo. Essa é a responsabilidade. Lá, nós tivemos um período pandêmico em que as aulas deixaram de ser presenciais e passaram a se utilizar de veículos de comunicação para que se transmitisse as aulas. WhatsApp, videoaula. Passou-se a pandemia e ficou. Só que nós precisamos observar esses mecanismos e utilizar deles para conseguirmos colocar essas pessoas, esses alunos que viveram a pandemia, dar as ferramentas para que eles possam se atualizar e avançar ainda mais. Porque é uma defasagem aí, né? Não dá para se comparar os 2 anos de pandemia com 2 anos de aulas presenciais. Não dá. Já reconhecido, inclusive, através de estudos, né? E aí a gente volta a falar do conhecimento, né? Já teve as pesquisas, já teve os levantamentos, né, dos órgãos, e já sabe que, por exemplo, esses 2 anos de pandemia, né, 2020 e 2021, né, para recuperar isso aí, se eu não me engano, é diluído em 10 anos. Para você ver. Para recuperar 2. Em 10 anos. Em 10 anos, mais ou menos, deve-se recuperar o que perdeu-se das aulas presenciais. E aí eu faço um questionamento. Observe os países. Vamos observar um país, o Japão. Como é que o Japão vai levar para recuperar? Quanto tempo vai levar para recuperar? Ou já está se recuperando? Porque nós temos que entender que a pandemia foi algo que esse século não imaginava viver.
E aconteceu, e nós temos à mão ferramentas da área de comunicação que podem e devem ser utilizadas, inclusive na hora de acelerar agora para esse aluno, dar a base para ele. Porque ele não vai só ter as 4 horas de aula na escola, ele precisa recuperar, ele precisa de mais aulas, ele precisa de mais horas de atividade, ele precisa mais interação. E está aí a comunicação para isso. Então, talvez aí que nem você traz, né, a questão do Japão, né? A gente sabe, isso é de conhecimento geral, de que o Japão hoje é um dos países na área da tecnologia, né, da informática, da própria comunicação, é uma sociedade muito avançada, né? Sim. Eles investem nisso, eles têm essa preocupação. Então eu acredito que talvez inclusive por essa familiaridade que eles têm com a questão tecnológica, talvez o tempo de recuperar a pandemia seja um pouco menor, né? Seja um pouco menor pela familiaridade, não só isso, pelo acesso que eles têm, né? Sim. O acesso que eles têm. Não é uma realidade no Brasil. Hoje, claro, a gente tem que reconhecer que houve avanços, né, tecnológicos, de acesso à tecnologia, de acesso à rede mundial de computadores, da própria internet. A gente sabe, mas a gente sabe que ainda tem muita deficiência dentro dessa área, né? Muita restrição, né, de acesso às pessoas, né, das pessoas. Tem escolas que não têm acesso à internet. À internet. Quer dizer, tem olha escolas absurdo, né? que não têm acesso à internet. Né? E tem escolas que, mesmo tendo acesso à internet, não têm acesso a uma boa internet. Né? Então, quer dizer, não é só ter acesso à internet, é eu ter acesso a uma boa internet, que eu possa me conectar, que essa conexão não trave, porque assim, senão o processo acaba sendo prejudicado ainda mais, não é? Então preciso ter acesso a uma boa internet para que o professor, para que o aluno, ele consiga alcançar aquilo que esse dispositivo pode oferecer. Porque você imagina, você está numa escola, o professor quer passar um vídeo, e aí eu fico mais tempo vendo a bolinha rodando do que o vídeo, né, passando. Então isso acaba estressando, acaba, como é que eu vou dizer, distraindo, não é? E aí o efeito que eu gostaria de ter com aquela atividade acaba se perdendo por causa de uma falha na construção do acesso à tecnologia. Isso mesmo, não é? Porque não dá para se falar. Hoje a gente fala de tela digital nas salas de aula, mas não dá para se falar tela digital nas salas de aula se você não está falando de rede de dados. Não dá para você falar que o aluno precisa estar integrado e ter um notebook ou ter um desktop na sala de aula se ele não está integrado. Se essa integração não está dentro de um sistema, se essa integração não está dentro de uma composição maior. O aluno eles têm que estar conectado. Quisera eu poder estar à frente de uma área em que aperte um botão e saiba quantos alunos estão em sala de aulas conectados, acompanhando como é que está o professor, como é que eu posso assistir aquela aula daquele professor naquele momento. Esse acesso é necessário. Sim. Essa visão de Isso acesso é necessário. E a gente está discutindo em uma área que tem dinheiro para isso. Tem dinheiro. Talvez não se tenha ideia, talvez não se tenha o conhecimento, talvez não se tenha a visão. É claro. Eu não sou médico, eu não conheço. Os caras falam, eu tenho um problema no pâncreas, eu vou perguntar, onde é que é o pâncreas? Eu não sei onde é que é o pâncreas. Então, me diga onde é que é o pâncreas. Então, essas situações que a gente entende e respeita. Mas quando você observa que o mundo está evoluindo e você não saiu do lugar, pergunta para quem conhece, então, para como é que vai poder te ajudar a sair do lugar. Quando a gente fala de tecnologia, vamos falar da pandemia, e aí eu uso como exemplo o telecurso, uma videoaula que data de décadas atrás, que foi desenvolvida para atender as pessoas que não tinham condições nem tempo para chegar à sala de aula. As pessoas acordavam muito cedo, assistiam às teleaulas, o telecurso, e acabavam completando os seus estudos. E são materiais extraordinários. Sim, não é? De uma composição e de uma qualidade muito grande. Isso para quem teve a oportunidade. E aí, quando a gente falando aqui por esse meio de comunicação, para quem não teve oportunidade,
O Google, ele te dá a possibilidade de ver o que é uma videoaula, do que era o telecurso de segundo grau naquela época, 20, 30 anos atrás. E assim, você vê a construção daquele conteúdo muito bem construído, explorando todas as ferramentas que aquilo dava naquela época, que dá a clareza com que se passava, né, a informação, o conhecimento. Né, o conhecimento. Aí você observa, Reginaldo, nós temos a questão da pandemia, em que alunos não tinham condições de acessar, de acompanhar as aulas. Na verdade, as aulas não, a instrução do professor, que o professor se via na necessidade de utilizar o WhatsApp. E muitas vezes o aluno não tinha o telefone perto. Isso mesmo. E não eram poucos, não. Porque o pai estava com o telefone, porque alguém estava com o telefone, e ele só tinha a disposição desse telefone à noite. Isso mesmo. E aí, como é que ele conseguia esse acesso? Aí eu pergunto, as cidades elas têm a capacidade, a possibilidade de se ter as TVs abertas, né? E por que não utilizar-se dessa época, desse movimento da TV aberta, que toda casa tem uma TV, a criança vai ligar, não vai precisar da internet, ele vai captar o sinal, ele poderia estar assistindo uma videoaula preparada para ele. Sim. Ele poderia, isso não aconteceu, mas isso pode acontecer agora para aceleração da educação, para reverter esse quadro de perda desse aluno. Quer dizer, e por que não se utiliza? Então, mas é que nem a gente fala da evolução da tecnologia e de tudo que ela pode proporcionar, né, para a sociedade, seja na área da educação, seja a gente está focando na educação, que o tema mas que é o nosso tema. Mas o que é que eu vou dizer? Um sentimento que às vezes eu entendo, Márcio, que eu percebo, às vezes conversando, inclusive com os alunos, eu de vez em quando gosto de conversar com eles, com jovem, com adolescente. Infelizmente aqui no Brasil as pessoas entendem a tecnologia, não é? Como algo mais restrito. Elas não enxergam às vezes, elas não entendem às vezes que a tecnologia ela pode ser usada para isso que você está falando, para a educação, para o conhecimento. Sim. Não é? Então porque hoje é normal você ver um jovem com um celular na mão. É normal, não é algo hoje extraordinário. Não tem uma impressora em casa, mas o celular ele tem. Ele tem, entendeu? Faz parte da necessidade social. Só que ele restringiu o celular a algo muito pequeno, que são as redes sociais. Elas são boas, elas são legais. Eu não sou contra redes sociais. Que isso fique bem claro aqui para as pessoas que estão ouvindo. Não sou contra. Mas eu tenho que entender que esse instrumento aqui, ele me abre bibliotecas, ele me abre museus, ele me abre uma diversidade de possibilidades que as pessoas não estão sabendo usar. Não tem o conhecimento do mundo que está em suas mãos. Só para fechar essa questão da utilização dos veículos de comunicação, eu estou falando de utilizar a TV aberta para você entender, para você suprir essa necessidade, essa lacuna que ficou na educação no período da pandemia, e nós estamos falando de forma mundial, mas eu estou trazendo aqui para o regional, os alunos, muitos alunos, à época, e até hoje, a gente sabe que tem uma dificuldade alimentícia muito grande e se valem da escola, da merenda escolar para se alimentar. Isso é fato, gente. E à época da pandemia, se disponibilizou, né, os itens utilizados para fazer a merenda para que as famílias levassem, para suprir a necessidade daquela criança, daquele aluno na alimentação. E aí eu volto à questão, por que eu não utilizo a TV aberta para fazer desenvolvimento, para o auxílio a esse desenvolvimento dessa criança? Mas por que você insiste tanto na TV aberta? Porque as pessoas têm TV, tem antena, tá ligado na energia, ligou a televisão, não vai depender de ter um celular. Se a pessoa tem a dificuldade de ter alimentação, quem dirá um celular? Ou a internet, às vezes eu tenho celular, mas eu não tenho dados, eu não... Entendeu? Eu não tenho os dados. Você tem essa necessidade. Você tem
assim. Então será que é tão A difícil TV pensar aberta, fora da caixa? a TV aberta utilizar supriria essa necessidade. essa necessidade, como apoio, você tem as aulas ali desenvolvidas para aquela condição, como apoio, e aí você teria, dentro da sala de aula, uma análise desse apoio, desse conteúdo, um reforço desse conteúdo. Nós precisamos entender a necessidade desse aluno e suprir a necessidade desse aluno, porque são crianças que tiveram 2 anos de deficiência no ensino. Ah, mas foi a mesma coisa, não foi. O EAD, eu sou fã do EAD. Eu sou favorável ao EAD. Mas o EAD, ele é para determinadas idades. Isso. E maturidades, né? E maturidades. Porque é uma responsabilidade muito grande ser gestor de si mesmo dentro da área da educação. Então, para essas crianças, é lógico, se você for falar do início lá, do prezinho, eu vou falar, né? Do prezinho, da educação infantil, que é aquele começo que a criança tem, que ela perdeu, isso dificilmente se recupera. Sim, aí não tem como recuperar. Dificilmente. Mas a partir do momento em que você pode sim retornar um conteúdo, intensificar esse conteúdo, ele pode ser feito. E ele deve ser feito. A gente tem que falar em aceleração da educação, mas acelerar mesmo, pisar no acelerador. E não só tirar foto para isso. É fazer acontecer, realmente. E a comunicação, ela tem essa responsabilidade nesse desenvolvimento dessa condição de que dar esse suporte. Vamos falar a verdade, se foi feito o telecurso há 33 décadas atrás, Pois é. a gente não consegue repetir isso? Pelo Por amor de quê? Deus. Não, mas por quê, né? Aí vem a pergunta, vem as reflexões. Esse é o motivo, intenção. inclusive a intenção desse programa é vir não só a crítica, mas as reflexões. A reflexão a partir de nós, a partir de quem está em casa ouvindo a gente, das famílias, da sociedade, das autoridades. Se foi possível lá, por que não é possível agora? Não é possível agora. O que impede? O que impede? E isso é isso que deve ser provocado na sociedade. Na sociedade como um todo, né? Essa questão de vamos debater isso. Você comentou das redes sociais na escola. Hoje nós temos a escola, né? E a exposição da escola. Porque as redes sociais tornam tudo em full time e real time. Ou seja, o tempo todo, em tempo real, está ali. Clicou e vira arquivo, e vira vídeos, e viraliza. Então, existe uma necessidade, sim, da escola estar dentro das redes sociais e caminhar junto às redes sociais. Mas existe uma preocupação muito grande, não naquilo que se mostra, mas naquilo que o jovem entende como sendo possível, por sendo algo que possa ser mostrado ou não possa ser mostrado. Vou te dar um exemplo claro. Eu detesto o sensacionalismo. Isso é algo que eu acho que atravessa o direito e o respeito com outro ser humano. Muitas vezes as pessoas veem um acidente e vão logo filmando, e se houve vítima fatal, já filma vítima fatal. Não é assim que funciona. Eu não estou falando só de direito de imagem, estou falando de responsabilidade. Aquela pessoa que está ali, que foi vítima fatal, ela tem um irmão, ela tem um parente, ela tem um filho, que vai receber uma informação e vai ver uma imagem de alguém que para ele é caro, que tem amor, de uma forma totalmente distorcida, né? E irresponsável. Sim. Eu entendo, eu trago que talvez essa deve ser a sensibilidade que as pessoas devem desenvolver ao utilizar, né, as ferramentas que acabam chegando na nossa mão. A gente acaba sendo responsável por aquela informação ou por aquele vídeo, aquela gravação que eu transmito. Né? Sim. Se ela passou por mim, se eu, né, tive a predisposição de passar para frente aquilo, então eu me torno também responsável por aquilo. Né, por aquilo. E talvez seja isso que ainda não está claro na cabeça das pessoas, né? Aí elas tentam se isentar de algo que elas chamaram para elas, né? A responsabilidade profissional, porque elas não são da área. Entendeu? Então, tá aí, a gente entende que é bom, que deve vir, mas com isso a gente precisa entender que vem as responsabilidades juntos e de como utilizar, né, essas ferramentas, esses meios. Geralmente, o que ajuda a propagação da fake news? Né? A gente acaba falou em redes sociais, fala de fake news.
Por quê? Mas por que sempre nas redes sociais? Porque a fake news ela é algo feito baseado numa inverdade. E o que acontece com quem é da área de comunicação? O que deve acontecer, né? Você recebe a informação, você verifica aquela informação e aí sim você dá continuidade. Só que as pessoas, quando recebem vídeos, informações, vão pegar e vão olhar e vão achar que aquilo já é verdade. Não tem um costume, não tem um hábito de verificar a informação. Sim. E a informação que chega se torna verdade. Isso ajuda a propagar as fake news muito grandes. Isso é um auxílio enorme para as fake news. E aí a gente volta para a questão da utilização disto dentro da concepção escolar. Eu vou falar aqui, vou usar o exemplo de Santos Dumont. Ele inventou o avião baseado no fato de encurtar as distâncias e aproximar as pessoas. Obviamente, uma desilusão muito grande ao ver que ele foi utilizado para jogar bomba. A Primeira Guerra Mundial houve as guerras aéreas, os aviões, na época. Quer dizer, a Segunda Guerra Mundial, então, tem milhares. Evoluiu para o ruim, bélico, né? Para o bélico. Então, qual é a mesma coisa? A gente tem que observar essa ferramenta, que é o smartphone e que é a internet. Ela pode ser tanto para o bem quanto para o mal. Sim. E aí a gente fala, né, que nem... Como é que eu introduzi? Não, porque eu acho que essa questão da evolução da própria tecnologia, inevitavelmente, ela já está dentro da escola. Talvez a escola ainda esteja descobrindo como usar essas ferramentas, né? A partir do momento que o aluno leva o telefone, que ele leva o smartphone, e aí agora, né, eu vou usar aqui o nosso exemplo, o nosso ambiente, aqui a cidade de Cubatão, que introduziu as telas interativas dentro das escolas, não é? Conversando, a gente sabe que tem escolas que, embora tenham as telas interativas, têm a dificuldade de utilizá-las por não ter acesso à internet. Então a tela interativa virou uma lousa virtual, né? Uma lousa digital. Uma lousa digital. Mas quando há possibilidade, e aí talvez isso precisa ser um esforço conjunto de todos, né? De todos envolvidos dentro da área da educação, seja aqui em Cubatão, seja na onde for, de que aquele recurso que chegou dentro da escola, ele possa ser explorado no máximo que ele possa dar, não é? Sempre o todo, né? Buscar o máximo do que ele possa estar sendo útil dentro o propósito, né? Entendeu? Porque assim, Márcio, lá na escola, né? O pessoal, quem me conhece, quem não me conhece, eu sou diretor de escola, não é? E aí lá na escola, quando chegou a lousa interativa, a minha primeira preocupação, tive as facilidades, porque a escola técnica ela está mais centralizada, não é? Então o acesso à internet, inclusive ali, talvez os bairros mais afastados, que estão mais nas periferias, aí é um pouco mais difícil, né, o acesso a uma internet de qualidade, mas ali na Vila Nova, onde está a escola técnica, a minha primeira preocupação foi, inclusive falei com os professores, falei com a equipe, foi cabear a internet das telas. Das telas. Não é? Embora tem o Wi-Fi, tem os repetidores, mas a gente sabe que dependendo do tempo, dependendo do dia, dependendo do número de pessoas, o sinal acaba oscilando mais, né? Sim. Com o Wi-Fi. Então eu disse, não, eu quero quando o professor for usar aquele recurso, ele tenha a maior estabilidade possível para a utilização daquele recurso que é a tela interativa. Então eu procurei cabear. E aí eu sempre incentivo, que é outra coisa, eu preciso incentivar o professor a utilizar aquela ferramenta. Sim, não é? Sim. Não é? Então, incentivá-lo e dar oportunidade de conhecimento, professor. Isso. Não é porque o professor ele tem que saber de tudo, não, a todo tempo. Ele conhece da área dele, mas na área de informática, comunicação e a adaptação a essa aplicação da tela, ele precisa ter uma estrutura que o apoie. Ele precisa descobrir, ele precisa ter acesso, né, às informações e ao conhecimento daquele equipamento. Perfeito. Não é? Não adianta eu ter o equipamento, eu não saber o que eu posso extrair dele. Então, sempre que pode, a gente tem dado, né, dado as informações para ele utilizar o melhor possível aquela ferramenta. Já tive, não é?
Estou colocando aqui porque eu acho que aí as pessoas, a partir do momento que eu falo um pouco da experiência real, abre não essa é? questão. Opa, então pode isso? Pode ser feito, então eu né? tive professores lá na escola técnica que já fizeram uma aula conjunta com um professor de uma universidade, segundo do Rio Grande do Sul. Ai, que maravilha. Não é? Abre o Meet. E traz para dentro da escola. Entendeu? Esse E aí, mundo, né? não é? Não, e leva. Sim. Não é só traz, porque quando você abre o Meet, ela é uma janela de duas vias. Né? Não estou só trazendo, eu estou levando, não é? Então aquele pessoal que está lá do outro lado da tela, através do Meet, está vendo o professor, está vendo os alunos, está podendo interagir. Está acompanhando. Entendeu? Pode haver o diálogo real, não é? Em tempo real. Então, quer dizer, né, são as possibilidades que se tem e é possível, então, que trazer toda essa evolução para dentro da sala de aula, na verdade não é trazer, eu acho que ela já está dentro da sala de aula, é saber aplicar, é saber utilizar toda essa tecnologia dentro da sala de aula, é reverter aquilo que o aluno já tem como possibilidade real para a construção do conhecimento. Você colocou um ponto crucial que é: eu tenho um mecanismo, eu tenho um aparelho, eu tenho uma tela que me dá possibilidades. Só que essa tela me exige também adaptações e criatividades. Porque quando eu observo uma tela digital, eu imagino um conteúdo sendo desenvolvido para ser aplicado na sala de aula. Vídeos sendo desenvolvidos para serem aplicados na sala de aula. As aulas mudarem o seu aspecto, ganharem em conteúdo ainda mais. E isso envolve várias áreas. Isso envolve a área de pedagogia, sim, mas envolve a tecnologia, envolve a comunicação, envolve a arte, envolve a música, envolve artistas, envolve atores. Quer dizer, isso envolve todo mundo. Como é que eu posso falar de um livro? Nós vamos ter uma aula de literatura agora, e eu posso ter um escritor interagindo, falando a respeito. Isso mesmo. Então você torna a sala de aula viva. Porque hoje a escola, ela luta contra a internet, porque a internet vem ocupando espaço e de uma forma a ocupar a mente, e que a escola acaba se tornando arcaica. Sim. E aí quando você traz esses mecanismos para dentro da escola, você renova a própria existência da escola, não é? Ela não pode ser inimiga daquilo que pode enriquecer o próprio processo de ensino-aprendizagem, não é? É o que eu te falo, antes de levar a bomba, vamos transportar muita gente. Vamos levar muita gente, aproximar muitas pessoas. Depois a gente transporta a bomba, que não vai ter como não transportar mesmo. Aí as decisões são muito maiores, né? Muito mais complexas. Gente, vamos transportar pessoas, aproximar. Essa é a função da comunicação. Essa é a função. Desenvolver conteúdo, levar o conteúdo para a sala de aula. Hoje, o aluno ele é mais questionador? Não. Nós éramos questionadores. Acontece que se na nossa época tivesse um Google, o professor falava, a gente já estava acompanhando no Google. E aí, o que tem no Google aqui? O professor hoje tem uma métrica que é o Google. Se ele falar e não tiver no Google, e não tá, o aluno não confirmar no Google, o aluno vai questioná-lo. Professor, mas é isso mesmo? Sim. Então, o professor ele tem que estar atualizado, ele tem que estar informado. É algo a mais para o mestre? Mas é algo a mais que pode ser muito positivo. E voltamos a falar na questão das redes sociais. São importantes? São, mas precisam ser dosadas. Deram a liberdade, mas as pessoas não entendem a responsabilidade e o verdadeiro peso da ferramenta. Isso mesmo. E aí quando a gente trazendo o tema tecnologia para dentro da educação, e você já pincelou isso, não basta apenas equipar as escolas com a tecnologia. É preciso, e talvez essa seja um dos maiores desafios da educação, viu? É a capacitação do profissional da educação para ele saber utilizar. Você já, né, das suas falas você já falou isso, porque muitas vezes tem ali aquela ferramenta, ela acaba se tornando obsoleta, ou ela acaba se tornando um entrave, inclusive dentro da sala de aula, porque o profissional da educação, o professor, não foi capacitado, não é? Ele não foi treinado para usar aquilo.
não é? Perfeito. Talvez esse seja um dos maiores desafios, não é? Desafio para a escola, enquanto escola, para as secretarias de educação, seja ela a nível municipal, a nível estadual ou o próprio Ministério da Educação, para as universidades, não é? Que são como é que eu vou dizer para vocês? São os centros, né, de capacitação, de profissionalização. Então, quer dizer, talvez criar mecanismos, normatizações, entender que não é só você colocar, não é, os equipamentos dentro de uma sala de aula, é você dar condições para o professor, para o educador, ele saber usar aquele equipamento, aproveitar o máximo possível, fazer com que o aluno dentro da sala de aula interaja com aquele equipamento, que aquele equipamento não seja também uma peça de decoração, né? Sim, só um mérito. Não, conseguimos colocar uma tela, mas e o restante? Ai, que lindo, né? Ai, que lindo. A tela. Mas, Reginaldo, eu só preciso fazer um recorte aí, que é o seguinte. Eu entendo a responsabilidade do professor, mas não devemos colocar tudo nos ombros do mestre. Não. Porque o que acontece? O professor, ele se utilizou do WhatsApp naquela época. Agora, com a tela digital, ele tem que fazer o vídeo da aula, ele tem que fazer isso. Não. Gente, o professor, ele não tem que ser um videomaker, ele não tem que ser um produtor, ele não tem que ser um narrador, ele não tem que ser nada disso. Ele é o produtor, ele é o professor. O que ele precisa, estamos agora num período eleitoral, né, que as eleições municipais vão estar em voga. Sim, e eu acredito que a vida aconteça no município. Ela não acontece no estado nem na federação. No município, isso ela mesmo. acontece no município. Isso mesmo. As pessoas moram nos bairros, no município. Então, essa questão de observar que, na verdade, o professor, o que ele precisa é de uma equipe que dê suporte para que ele desenvolva o conteúdo que ele necessita. Certo. É isso que ele precisa. Correto. A educação, ela não pode ser somente agora ter professores, ela tem que ter outras pessoas de outras áreas que vão dar suporte para que ela cresça. O professor, ele pode ter, sim, uma aula espetacular com conteúdo desenvolvido para aquela aula. A grade curricular não é a mesma para toda a rede? Para toda a rede, é a mesma. Então, se eu estou produzindo conteúdo para um professor, eu entendo que esse mesmo conteúdo se aplica a outra unidade escolar. Isso mesmo. Então, eu posso estar construindo conteúdos para que, de acordo com aquilo que a grade escolar me determina, e ofertando. Seria, como é que eu diria para você, talvez uma equipe multidisciplinar a nível institucional, não é? Sim, a secretaria. Entender a necessidade de cada escola, entender a necessidade de cada área e desenvolver os materiais e dizer, olha, professores, né? Ó, tá aqui o link, nós aqui criamos, o produto, tá aqui o arquivo, tá aqui isso. Então você pode ir lá buscar, né? O material está desenvolvido. E para que você possa utilizar, está à sua disposição. O que é necessário. Nós vamos utilizar dos artistas, vamos utilizar da música, vamos utilizar da história, vamos levar isso para... Olha, gente, eu quero fazer uma aula, mas eu queria estar lá no Museu do Ipiranga. Opa, a equipe vai lá no Museu do Ipiranga e vai fazer um link ao vivo com vocês na aula. Maravilha. Olha lá, o aluno está vendo em real time o que está acontecendo. Nós vamos agora mudar, vamos falar de mobilidade, faz um link ao vivo dentro do metrô de São Paulo, falando de mobilidade. E traz isso para a sua realidade. Isso tudo é possível, eu não estou inventando a roda não, gente. Não, sim. A tecnologia está aí, é só você saber aplicar. Então essa responsabilidade, porque a gente traz muito isso e joga nas costas do professor. Aí o professor tem que bater o corne e correr para cabecear, sim. Tem que assobiar e chupar cana. E não dá para fazer isso. Sim. Não dá. Esse profissional tem que ser respeitado. E tem que ser dado a ele a possibilidade de utilizar de todas as ferramentas para levar o conhecimento. E principalmente para a gente recuperar, o que é dever da sociedade, recuperar o que esses alunos perderam devido à pandemia. Correto. Então, correto. Essa parte a gente tem que falar que, na verdade, o professor ele tem que ser reconhecido e tem que ser auxiliado. Precisa de uma rede de apoio, né? Muito. De uma rede de apoio que o auxilie
né, na construção desses mecanismos, né, da utilização desses mecanismos. E aí quando você fala isso, não é que não se tenha a possibilidade de acontecer. Tem, ela é real. Ela é possível, não é? Tá aí, né, para ser usada. Ela é possível. Você pode realmente, olha, viu-se a necessidade de se criar um setor, né, dentro das estruturas institucionais das secretarias de educação, seja ela a nível municipal ou estadual, para dar o suporte na construção de conteúdos digitais para que os professores possam utilizar dentro da sala de aula, não é? Nós não demos a ele a ferramenta, então agora a gente tem que dar como ele alimentar essa ferramenta. Os conteúdos para ele alimentar essa ferramenta. Isso é muito importante. Se eu comparar algumas situações em que aconteceram na pandemia entre escolas particulares com uma estrutura e o ensino público, eu vou perceber que realmente houve uma defasagem, mas não é culpa do professor. Não. Muito pelo contrário, o professor se utilizou do próprio WhatsApp, do próprio recurso, das condições dele para fazer. Isso mesmo. Para ficar à disposição no máximo que ele poderia fazer. No máximo que lhe foi dado à disposição. E na verdade a gente sabe que foi muito aquém do que realmente é a necessidade. Se para as escolas particulares que têm uma outra estrutura, não é? Já tem, a gente sabe, isso é real. As escolas públicas, não é? Que na verdade aprenderam a fórceps, não é? Sim, foi na necessidade a ferro e fogo. Foi a fórceps, né? Inclusive eu conheço relato de professores que entraram em pânico, não é? Ele entrou em pânico. Como é que eu vou? Ele ia fazer uma chamada com o aluno. Ele entrou em pânico, não é? Não era a realidade dele, não é? Ele abriu a sua câmera, ele abriu a sua casa, ele abriu a sua vida particular, porque ele teve que fazer em casa. Entendeu? Ele teve que fazer ali, ou na sala, ou no teve relatos. Ele teve que se preparar para isso. Isso mesmo, teve relatos de professores que entraram, porque somos seres humanos como qualquer um, né, gente? Né? O professor é um ser humano como qualquer um. Também tem suas dificuldades, tem seus problemas, tem seus medos, não é? Então, quer dizer, ele também ficou com medo, né? Porque até hoje, talvez por toda essa questão da pandemia, o professor da escola pública, ele hoje, por força maior, ele está mais adaptado a essa questão tecnológica. Ele foi obrigado, não é? Eu costumo dizer que cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. Então, acaba que ele, nessa situação toda, no pânico, e você disse algo, Reginaldo, eu observo a sociedade, e me incluo, claro, nisso. A pandemia ela trouxe alguns senões, né? E ela aflorou muito essa questão de como lidar com os problemas, com as dificuldades em todos nós. E as pessoas reagem de forma diferente. Então, psicologicamente, muitas pessoas sofrem com isso ainda hoje. E isso reflete no ambiente escolar, que é um ambiente onde todos acabam sendo mais realistas, sendo mais si mesmos e passando mais tempo. E há o contato com a sociedade. E o professor não é diferente disso. Então nós precisamos observar com muito mais carinho, com muito mais atenção, esta questão dos reflexos da pandemia e do que acontece junto ao corpo docente. Não só ao corpo discente, mas também ao corpo docente. O cuidado para com o professor e para com o aluno. Que não é nada fácil, né? Não é fácil, não é simples e como é que eu vou dizer para você? É um desafio diário. A educação é um desafio diário, né? A educação é um desafio diário. Sempre foi, não é de agora, ela sempre foi um desafio diário, porque a educação ela tem por objetivo, inclusive, trazer para dentro da sala de aula sempre essas atualizações da própria sociedade, não é? Talvez essa questão tecnológica, né, e aí eu já vou dar até um passo adiante aqui, porque a gente fala, né, até então, e resistiu por muito tempo na escola pública principalmente, o giz e lousa, não é? Eu vou dizer para você, para uma criança de escola pública,
não é Cubatão, é escola pública no geral, não é? Para uma criança de escola pública, se você falar para ela Giz e lousa, ela lembra o que é. Tem escolas particulares que tem criança que nunca viu giz e lousa. Para quem estudou sempre em escola particular, aquelas talvez mais, mais estruturadas, mais tradicionais, elas levaram essa questão da tecnologia para dentro da realidade delas há muito mais tempo, né? Então tem crianças que não sabem o que é giz e lousa, né? Quem sempre estudou numa escola particular com uma estrutura melhor. Agora, para uma criança de escola pública, em qualquer lugar do país que você chegar, se perguntar para essa criança, você sabe o que é um giz e lousa, ela vai saber. É interessante porque a gente vê matérias sobre escolas, né, por esse Brasil rincão, em que as pessoas pegam o celular e gravam dentro da sala de aula, de pau a pique, uma sala de aula de pouca estrutura. Aí você fala, a tecnologia está lá, mas a estrutura não. O celular chegou, mas a responsabilidade... Então olha a comunicação aí mostrando... É os dois lados da mesma realidade. Então olha a comunicação mostrando isso. Né? Então olha só a tecnologia te mostrando. Tá lá a tecnologia de ponta, primeiro mundo, smartphone ligado dentro de uma sala totalmente desestruturada. É essa a realidade que a gente enfrenta, né? E isso precisa incomodar a sociedade. Isso precisa incomodar, porque essas realidades, elas só se transformam quando a sociedade como um todo se incomoda e diz, não é possível que a gente aceite isso como algo normal no ano de 2024. Um quarto do século XXI, nós estamos chegando no final do primeiro quarto do século, né? E aí ainda tem escolas que não tem o mínimo de acesso a essa tecnologia. A tecnologia mostra, mas a tecnologia em si não está dentro dessa realidade. Quer dizer, há uma dualidade nisso que é incrível. Então, essa é uma das responsabilidades da comunicação, e a Virtual tem essa responsabilidade, ainda vai mais além. Essa é a nossa década de cuidar de pessoas, de falar de pessoas, de se tornar a rádio muito mais humana e muito mais participativa para as pessoas. É o que nós vamos tratar aqui, de gente. É isso que se trata Virtual agora. Essa nova etapa é tratar de gente. Mas se não tratava antes, tratávamos, sim. Mas agora o foco maior é dentro dessa construção do ser humano, é dentro do conhecimento, da reflexão, da capacitação do artista, da reflexão, da espiritualidade. É dentro disso. É isso que nós estamos trazendo para cá, a educação. E dessa forma que o Reginaldo fala, trazendo os educadores, as pessoas que vivem educação, para estar expondo realmente o que é educação. É o conceito junto à realidade. Isso mesmo. Nós engatamos aqui a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. Olha só. Gente, meio-dia 19, tu viu? O sistema vai derrubar a gente. Tu viu? Meio-dia 19, porque o negócio fluiu de um jeito e fomos engatando, sábado 25, olha, a gente até aproveita, eu vou aproveitar até para falar pro pessoal, a gente já está encaminhando para finalizar, tem mais aí um outro ponto, não sei se teve alguma pergunta que a gente provoca o pessoal, mas é que hoje nós tivemos um probleminha técnico, né, Márcio? Olha só, probleminha técnico do ao vivo. E esse tu viu do ao vivo, esse é do ao vivo, então nós tivemos um probleminha técnico e aí por isso que a gente acabou atrasando um pouco aí o início do programa, mas aí conseguiu resolver, não é? Conseguiu encontrar o probleminha, conseguiu colocar o ao vivo, não é? E aí a gente engatou aqui, eu acho que eu falei lá no começo, era 11h20. Era 11h20, 11h23. Isso. Assim. Engatou, já foi uma hora de programa que nós engatamos a primeira, a segunda, a terceira e esquecemos aí de atualizar o pessoal da hora, mas meio-dia e 20, não é? Geralmente eu fico nos bastidores, né? Então não é? E aí a gente atualiza o pessoal do quanto é importante, né? O ao vivo aqui. E aí a gente se envolver mesmo no debate, no bate-papo, levar, né? Sempre eu gosto de repetir isso, que eu acho que isso vira um mantra, é um mantra para mim e eu gostaria que fosse um mantra para todo mundo que esteja acompanhando o Virtual Educação,
que é se a gente não se incomoda, se a gente não discute, se a gente não fala sobre o assunto, embora pareça que ele seja recorrente, a gente não assimila essa informação da maneira que deve e a gente acaba achando que o atraso, não é? A mesmice dentro da educação, ela é normal e não é. Não é? O normal é a educação trazer para a sociedade a evolução que a sociedade impinge nela mesma. Não é? À frente do seu tempo, e não apagando incêndio. Não. Né? A educação não é isso. E aí nós, como filhos da educação pública, não é? E eu vou dizer para você, nada contra a escola particular, não é? Eu acho que todo aquele que trabalha com educação, então, né, quem tem a possibilidade e fundou uma escola particular, e eu vejo, né, quem vê a história das pessoas que fundaram uma escola particular, sabe do apreço, da luta que é levar a educação de qualidade, o quanto é importante a educação para essas pessoas. Então não é contra a escola particular que eu falo, mas a grande maioria, a grande massa da população é filha da escola pública. Então nós precisamos entender que nós precisamos ter um compromisso com a escola pública, com a excelência da escola pública. E aí as pessoas às vezes perguntam, como é que eu posso ajudar? Você pode ajudar quando você participa. Qual é a escola pública do seu bairro? Não é? Tem uma mentalidade, Reginaldo, que precisa mudar. E essa mentalidade é o ponto de partida para valorização e participação da sociedade dentro da escola e de todos os mecanismos públicos. A escola particular, o pai cobra, porque ele está pagando. A escola pública, você também está pagando. E o custo do aluno na escola pública se equipara ou ultrapassa o valor do custo do aluno na escola particular. Então é necessário que você entenda que quando se fala de escola pública, está se falando de despesa também. E que o seu filho tem uma despesa gerada na educação. Só que você pode exigir que esse valor na educação seja melhor aplicado. Mas para isso você tem que participar. E aí, essa é a diferença da escola pública e da escola privada. Claro. Você sente no bolso e vai lá e cobra. Claro. E você acha que o público não é do seu bolso. É que é gratuito. Que não tem ninguém. O governo é você. É seu imposto, né? É seu imposto, é seu dinheiro, é você o governo. Se a coisa tá mal, é culpa sua. Então, se você não se movimentar, não vai. Mas na escola particular o pai reclama. Tá doendo no bolso dele. Só que no que é público você acha que não tá no seu bolso. E aí, olha só, quando eu trouxe isso e você faz esse comentário, aí talvez a gente entre aí, talvez num tópico, né, que é já para finalização do nosso bate-papo de hoje, que é a questão do objetivo e da realidade. O objetivo da comunicação dentro é trazer isso, tornar esse conceito vivo. Você entender isso, você assimilar isso, você cristalizar isso. É um mantra. Você tem que propagar esse mantra. É por isso que eu não me canso. Qualquer momento que eu posso, eu falo, eu repito. Não é? E se alguém falar, mas você é repetitivo. Não, porque ainda não aprenderam. A informação ainda não foi assimilada. Tem uma frase que eu digo sempre que é: lutem e continuem lutando até cordeiros se transformarem em leões. É isso que é necessário. Então, para transformar, nós vamos ficar aqui de cabelos mais brancos ainda, nós vamos ficar aqui mais enrugados, e eu não quero estar falando as mesmas coisas. Porque as mesmas coisas significam que não estão ecoando, que não estão sendo assimiladas. Acorda, o seu dinheiro é o dinheiro público. Aquele que paga na escola privada dói no bolso dele, mas o ensino público dói também no seu bolso. No seu bolso. É no seu bolso. Então, observe isso com maturidade e siga, porque essa é a evolução. E é lógico, a comunicação tem a responsabilidade de levar esse conhecimento, de levar esse conceito, para que as pessoas entendam verdadeiramente. Mas você está discutindo política? Não. Eu estou discutindo ação. Eu estou discutindo política de Estado. Isso mesmo. Que é outra coisa.
são dois aspectos diferentes. Né? São dois aspectos diferentes. A gente não pode esquecer disso. E aí é outra coisa que, se a gente fala sobre sociedade, sobre educação, sobre criança, né, sobre conhecimento, sobre comunicação, tudo isso é política. Sim. Tudo isso é política. Não é? É uma coisa que eu sempre, inclusive, falo com as pessoas, né? E aí as pessoas, não, mas eu não quero discutir por... Então a gente vai ter que virar planta. Se isola. Não é? Não dá. Se isola, Samambaia. Não é? Não dá. Não é? Nós somos seres políticos por natureza, né? Nos tornamos seres políticos por natureza quando decidimos viver em sociedade, quando decidimos se juntar e viver em sociedade, em grupos, né? As pessoas precisam compreender isso, não é? Eu vou aproveitar aqui que eu dei essa respirada, porque a gente tem o pessoal que está assistindo a gente, que a gente precisa agradecer aí o carinho do pessoal, claro, né? Claro, sempre. Aí, por estar acompanhando a gente, o pessoal de Sumaré. Sumaré, um abraço para o pessoal de Sumaré, de Campinas. Campinas, Santos. Cidade de Cubatão, Santos. É claro, né? Claro. O nosso pessoal aqui está acompanhando a gente. Guarapuava. Olha só que maravilha. Lá no Paraná. E esse nome dos Estados Unidos vai... Middletown. Então a gente agradece aí o pessoal. Essa é talvez a coisa que mais me fascina com essa questão da internet, sabia? O quanto a gente pode chegar longe. Eu vou Nossa, fazer isso aqui me fascina de um jeito. Eu vou fazer aqui uma leitura. Nós vivíamos presos a determinadas mídias. Nós tínhamos apenas jornais e as TVs abertas e a ótica daqueles que as comandavam, sob intenções positivas ou espúrias. Sim. Né? Sim. A história vai julgar isso. E nós vivíamos diante dessa realidade. Nos era mostrados aquilo que era de interesse. E Deus falou, não, vamos criar a internet para esse pessoal. Deus falou, vamos criar aí a internet, vai aumentar a velocidade de comunicação para vocês. Alguém vai pensar nisso. Vamos iluminar um ser para pensar nisso. E isso interessante que a internet nasceu dentro de uma condição já de segurança, né? Isso. Era uma linguagem do exército, uma coisa mais... E ela veio para o ser humano, né? Para os mortais. E isso libertou. Isso libertou. Hoje todo mundo pode fazer um conteúdo com responsabilidade, pode dar sua opinião, pode colocar na internet. Isso libertou. Então o que te fascina é essa capacidade de liberdade e de que as pessoas possam se encontrar em qualquer lugar do mundo assistindo aquilo que querem assistir. Isso mesmo. E aí, só para a gente terminar, eu vou dizer para você, né, que o nosso último tópico ali é o objetivo e a realidade. Qual é o objetivo da tecnologia? Qual é o objetivo da comunicação dentro do processo educacional? É fazer com que as pessoas se entendam sempre como agentes, como protagonistas da construção do conhecimento dentro da sociedade que existe. Esse é o objetivo. A realidade nem sempre condiz com o objetivo que a gente deseja. Eu vou dizer para você que eu, como educador, e dentro da educação desde 2001, não é? Eu entrei na educação em 2001, ou seja, 23 anos, né, dentro da educação. O objetivo sempre da educação, do que eu acredito da educação, e aí sempre que eu vejo, e sempre que eu posso, né, sempre que eu podia, e aí usar toda essa tecnologia que vem, né, e que vem crescendo, vem se desenvolvendo, vem se multiplicando, inclusive, dentro da sociedade, é que ela dentro da escola, o objetivo é que ela dentro da escola, ela possa ser a ferramenta, a aliada principal do processo de ensino-aprendizagem, justamente por esse fascínio que eu tenho, pela facilidade de você buscar vários pontos de vista. E aí você dizer assim, então eu posso ter várias
perspectivas da mesma realidade, não é? Qual que eu me encaixo melhor, qual que corrobora mais com aquilo que eu penso, porque assim, o que eu sempre digo para os meus alunos, faz algum tempo que eu não estou em sala de aula, mas sempre falei para eles isso dentro de sala de aula, que a coisa mais importante diante, né, dessa diversidade de informação que a gente tem acesso, nunca esquecer que você é o agente principal do pensamento que parte de você. Perfeito. Você não pode delegar isso para outro, não é? O outro vai agregar, o outro vai te fazer pensar de um modo diferente, mas uma outra vertente. Uma outra vertente, mas você não pode deixar de ser protagonista da construção do teu próprio conhecimento, não é? Nunca deixe, nunca permita isso. Isso é o mais importante, talvez, dentro dessa diversidade de acesso à informação que a gente tem. Que a gente nunca pode esquecer que eu sou o protagonista, não é, da minha própria história. Eu não posso deixar com que outras escrevam essa história. Eu preciso ter sempre, o meu lápis tem que sempre estar na minha mão. Perfeito. E isso só reforça o que nós entendemos aqui, que é a participação. Porque a comunicação ela é uma via de mão dupla. E um dos desafios da comunicação hoje é realmente obter esse feedback e entender esse feedback. Dentro de todas as formas que ele retorne, eu costumo dizer que se joga uma bola redonda, volta quadrada. Mas tudo bem, ela está voltando. E é esse quadrado que você vai ter que entender. Né? E desse quadrado é você perceber se a sua comunicação precisa melhorar, onde ela precisa melhorar e de que forma ela vai colaborar. Nós estamos falando diante de um veículo de comunicação, mas quando se fala dentro de uma expertise qual a educação, ela tem um fundamento amplo, né, que parte também do entendimento do que é a comunicação para o setor público. Então tudo isso é uma discussão profunda e que nós temos o objetivo de trazer isso à baila. Discutir sempre. Estejam abertos para sempre para essas discussões, para essas reflexões, para esses debates, não é? Aqui é uma modo de debate, mas a gente debate todo dia, toda hora, todo momento, com o vizinho, com o amigo, com o colega, no trabalho, em casa. A gente está sempre debatendo ideias, sempre debatendo a oposição dessas ideias. Elas são salutares, elas são importantes, não é? Não se constrói consciências. Se todo mundo pensasse igual, o mundo seria extremamente chato. Chato, né? Ia ser aquilo tudo igual. Seria igual. muito chato, né? Todo mundo gosta de verde. Que chato. Não é? Todo dia verde? Não. Não, então a beleza da vida, a beleza da existência, a beleza do viver em sociedade é justamente essas contrariedades, essas diversidades, é o colorido, não é? Quando a coisa fica cinza, é que fica ruim. Gente, preto e branco, lembra aquelas Não deixa ficar cinza. Não deixa ficar cinza. Mantenha o colorido. Mantenha o colorido, tá? Maravilha. 12:34 minutos. Já. Eu acho que a gente, né, mesmo com atraso, mesmo aí com os desafios que a tecnologia traz, a gente fez o nosso ao vivo, a gente agradece aí a paciência do pessoal que sempre acompanha a gente. Não é? E aí a gente, estou encaminhando. Se você me permite, eu só vou fazer um agradecimento. Claro. A você por ter aceitado o desafio, ao César por ter aceitado o desafio, a todos aqueles que entendem a necessidade. Segue Maria Clara, que tem dado o aporte, a todos que estão participando, que essa é o fundamento, né, da comunicação. Dar oportunidade, pessoas que possam colaborar e compreender e, sim, trazer um norte nas questões. Então, agradecimento da Virtual a vocês que entenderam que é esse mecanismo, esse espaço e fazem realmente valer a pena a gente vir todos os sábados aqui e falar, não, vamos falar de educação. Vamos falar de educação. Vamos falar de educação, vamos debater educação e vamos transformar a educação. Quem transforma a educação somos nós. A educação assim como a comunicação, uma via de mão dupla. Não é? Eu, enquanto me educo, eu renovo a própria educação. Não é? Perfeito. Isso é muito importante que cada um de nós entendamos.
Já caminhando para a finalização, eu quero pedir desculpa para você, para o pessoal que acompanha a gente. O pessoal viu que eu me engasguei aqui um pouquinho, deu uma coceira aqui no... Eu achei que não fosse voltar, não é? Aí eu disse assim, vou tentar me acalmar, para tentar dar continuidade no programa. Veio um arranho na garganta que eu achei que eu não fosse conseguir passar, mas passou, não é? Mas quero pedir desculpa tanto para o meu, né, hoje meu convidado, meu companheiro de bancada, mas o pessoal que nos acompanha, não é? O arranhadinho da garganta deu aí umas tossezinhas, mas eu consegui me segurar, voltar, não é? E aí o pessoal, obrigado pela paciência aí. Reginaldo, comunicador, olha só. É o ao vivo. Não é que eu tô saindo de uma gripe, né? Peguei uma gripe essa semana, então tô saindo de uma gripe. Aí tá vindo agora esse incômodo da garganta. Mas, obrigado aí pelo carinho, né? Pela paciência aí, pela compreensão de todos vocês. Todo o problema que deu hoje aí no nosso ao vivo, mas como nós estamos insistentes, persistentes e resistentes, aqui estamos no nosso ao vivo, não é? Perfeito. Não é? Então, muito obrigado mesmo, um abraço para o César mais uma vez, não é? Para a gente aí desejar aí melhoras para ele, a recuperação. Sim, não é? Cezinha, tá. Eu vou até dizer para o César, de vez em quando eu também sofro da coluna, César. Infelizmente eu tenho uma coisa para dizer para você, a idade vai chegando, aí as coisas vão vai pesando um pouquinho, mas aí apronta, né, a recuperação sua, né, que você tenha aí muita alegria aí, e aí que sua semana seja maravilhosa. Eu agradeço, né, como sempre aí, a vocês estarem acompanhando a gente, né, os nossos canais estão abertos para vocês, mesmo durante a semana, né, se vocês quiserem mandar alguma crítica, alguma sugestão, né, o Instagram, o WhatsApp, não é? Facebook está aberto, gente, né, da Virtual Educação. Quero mandar aí uma crítica para o programa Virtual Educação, para o Reginaldo, para o César. Mandem, não tenham problema, a gente está aqui para tentar atender aí as expectativas de vocês que nos acompanham, não é? Não é a nossa expectativa, é a expectativa de vocês. A gente quer trazer a informação que seja útil, seja boa, seja instigante, seja provocadora para cada um de vocês. Então participem durante a semana através aí dos nossos canais aí que estão aí disponíveis para vocês, inclusive o site, né? Perfeito. www.radiovirtual.com.br com 2 L's ou o rv1.com.br. Obrigado, Márcio, por ter aí hoje, né, dividido a bancada comigo, saído lá dos bastidores, vir aqui, né, fazer esse bate-papo sobre comunicação, sobre tecnologia. A gente sabe que é um assunto inesgotável praticamente, porque ainda mais tecnologia que tem inovação e renovação diárias, não é? Tem coisa acontecendo aí na tecnologia que daqui a um tempo a gente... A gente estava lá no virtual no dia 25 de maio de 2024. Olha só, e aí agora daqui não sei há quanto tempo... Estamos em outra forma. Já está de outra forma. Então, quer dizer, obrigado mesmo por essa oportunidade de mais uma vez dividir aí uma bancada, um programa com você. É uma satisfação imensa sempre. Obrigado pela confiança. E, pessoal, né, se eu não parar de falar, o Márcio vai me bater. Não é? Obrigado mesmo, que vocês tenham um excelente final de semana, um domingo abençoado para cada um de vocês e que a próxima semana seja uma semana cheia de realizações, de alegrias para todos vocês. Muito bom estar com vocês. Um beijo no coração de vocês. Gratidão.